que um dos deveres conjugais do casamento é a fidelidade, está previsto no artigo 1566, inciso 1º do Código Civil. São deveres de ambos os cônjuges a fidelidade recíproca. Até o ano de 2005, a nossa Constituição tipificava a infidelidade como crime de adultério. Mas no dia 28 de março de 2005, esta lei foi revogada. A infidelidade deixou de ser crime pela lei civil. Mas será que deixou de ser pecado pela lei divina? O tema do programa de hoje é Fidelidade, uma fortaleza no casamento. Você quer aprender mais sobre fidelidade? Quais são os benefícios da fidelidade na família? E como superar uma infidelidade? Fique sabendo e saiba qual a vontade de Deus expressa na Bíblia sobre esse tema. E hoje o nosso convidado para nos ajudar a responder as perguntas deste tema é o presbítero Josimar, formado em administração e é doutorando em teologia. Seja bem-vindo, presbítero Josimar. Obrigado, quero agradecer de imediato pelo convite, aproveitando para saudar a todos com a paz do Senhor, em especial o irmão Marcílio, a Soraya, que vai nos entrevistar nesta noite. Também fazer menção do nome do nosso pastor Djalma, muito nos confia, né, a obra no ministério, então fazendo menção do seu nome também, e sou muito grato por estar aqui. Antes de começarmos o nosso ciclo de perguntas, nós vamos orar e logo em seguida vamos louvar ao Senhor com uma canção. Oremos juntos, agradecendo e pedindo ao Senhor a bênção sobre esse programa essa noite, sobre a sua família, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai Santo, Pai Justo, por essa porta que o Senhor nos abre mais uma vez, por esse canal de comunicação que o Senhor abriu para que nós possamos comunicar as verdades da Tua Palavra sobre assuntos e temas atuais da nossa sociedade, da nossa família, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo ocorrendo bem nessa noite, tudo funcionando bem. Que aqueles que precisam ouvir esse tema, que eles possam estar ligados conosco, que esteja total atenção ao que vai ser dito nessa noite. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre cada um dos que vão participar nessa noite, o nosso entrevistado, a nossa equipe de produção, o pessoal do louvor. Pai, esteja a bênção sobre cada um deles. Nós te agradecemos por tudo isso, pelo sucesso desse programa, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouco nós voltamos para continuar dando continuidade ao nosso programa. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar a Deus com este hino, Te Louvarei. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nosso programa hoje está com o tema fidelidade, uma fortaleza no casamento. E eu queria já dirigir a primeira pergunta ao nosso presbítero Josimar. O que significa fidelidade? Bom, fidelidade, dentre muitos significados encontrados nos nossos dias atuais, eu quero destacar pelo menos três, no sentido de conceito desta palavra, dessa expressão fidelidade. O primeiro é que é muito comum nos nossos dias atuais, ela vem de uma origem do latim, que é fidelis, que são características dos homens que têm atitudes, são atitudes de quem é fiel. Num conceito muito simples, atitude de quem é fiel. Um outro significado desta palavra são características de alguém que é leal. Características de alguém que é leal. Alguém que é confiável, alguém que é honesto, alguém que é verdadeiro, alguém que tem um compromisso assumido com alguém ou com alguma coisa e ele zela por aquele compromisso. Então esse significado, esse conceito é muito amplo para os nossos dias atuais. Fidelidade também, um segundo significado, é a expressão que nomina uma constância de alguém, ou uma continuidade. Por exemplo, quando um cliente compra naquela loja e diariamente ele compra naquela loja, ele é conhecido como um cliente fiel. Então ele dá continuidade naquela ação. Então fidelidade também a gente entende por essa expressão. Também fidelidade, e eu gosto muito desta ideia de fidelidade também, que é uma observância rigorosa. Em outras palavras, uma cópia fiel de alguma coisa. Por exemplo, quando você compra um objeto que é uma réplica de algo que é original, se ele tiver a moldura semelhante, né, você diz que aquela réplica é uma réplica fiel ao original. Também eu gosto muito desse significado, uma réplica, uma imitação fiel do original. Isso é uma fidelidade também. Quando nós falamos de fidelidade no conceito, no relacionamento, que está envolvido ali no caráter do homem, da mulher, a fidelidade é a responsabilidade talvez mais requerida no casamento, a atitude de ser fiel. Eu pensando nesse tema de hoje, né, sobre fidelidade, veio à memória um versículo que se encontra
na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, né? Capítulo 2, versículo 9. Você pode pegar a sua Bíblia em casa e ler juntamente conosco. Que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras versões, em outra versão, diz assim: propriedade exclusiva de Deus. Veio esse versículo à minha memória quando estava pensando sobre esse tema. E está muito junto à fidelidade da exclusividade. A gente sabe que esse versículo não está no contexto matrimonial, não é? Não está falando basicamente sobre fidelidade, mas ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, quando a gente vê fidelidade, a gente não tem como separar a exclusividade. Mas o mundo não nos ensina assim, né? Alguns psicanalistas, eles dizem que fidelidade não está ligada à exclusividade, né? Algumas outras pessoas dizem que depende do contrato que você tem. Se de repente o seu esposo ou esposa concorda com aquele outro relacionamento, vamos dizer assim, não é infidelidade. Mas o que seria fidelidade à luz da Bíblia? À luz da Bíblia, fidelidade, que, como eu disse, o conceito mais presente, né? Eu dei três conceitos. À luz da Bíblia também, a palavra fidelidade é difícil, existe uma dificuldade de encontrar um significado real, verdadeiro dessa palavra infidelidade na Bíblia, de fidelidade na Bíblia, por causa do termo grego em qual a Bíblia foi escrita, onde aparece a expressão de fidelidade no termo grego. Então há uma dificuldade ali de encontrarmos o verdadeiro ou o significado de fidelidade. Porém, quando nós lemos a Bíblia e entramos nesse caminho que nem a nossa irmã disse, fidelidade na Bíblia basicamente é lealdade. Basicamente, lealdade. Você vai encontrar essa característica nos homens que nós podemos citar vários aqui, exemplos da Bíblia, que foram fiéis a Deus, que tiveram essa virtude de fidelidade, que eles eram leais a Deus, eles foram leais a Deus. Exemplos como Abraão, como Moisés, como José, como Daniel, tantos homens, como Caleb. E quando eu falo de Caleb, eu lembro do que o próprio Caleb disse para Josué quando ele estava querendo a herança, parte da herança, lá no capítulo 14 de Josué, quando ele vai dizer assim: eu perseverei em seguir ao Senhor. Isso é uma lealdade, isso é uma fidelidade. Da Bíblia, para melhor assim dizer, está muito voltado para a lealdade, de ser leal a Deus. Inclusive, casamento, olhando para a Bíblia, e eu gosto muito de dar esse exemplo para mim, um dos exemplos de lealdade, de fidelidade na Bíblia Sagrada é o casamento de Isaac e Rebeca. Mostra muito a questão de lealdade e fidelidade. O casamento de Isaac e Rebeca é um casamento que é um padrão de Deus. E você não vai encontrar Isaac tendo relacionamento com outras pessoas. Enfrentou várias dificuldades, várias barreiras, vários obstáculos. Por exemplo, a esterilidade de Rebeca foi uma barreira, mas ele não seguiu os passos do pai, ele não se deitou com outra mulher, não teve uma concubina, ele preferiu orar a Deus e Deus abriu a madre de Rebeca. Então isso, para mim, é o casal ali, Isaac e Rebeca, representa muito uma questão de lealdade, de fidelidade, biblicamente falando, para o casamento, para um relacionamento.
cartão, que as pessoas, alguns produtos, comprando 10 produtos, você tem direito a mais um grátis. Isso é um benefício de ser fiel àquele produto. E quais os benefícios da fidelidade em um relacionamento? No casamento, a fidelidade. Nós podemos listar vários benefícios. Eu posso dizer basicamente de 3 benefícios que a fidelidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Primeiro, um sentimento de segurança. Alguém que é fiel, o esposo que é fiel à esposa. A esposa, ela vive um sentimento de segurança. Esse sentimento de segurança, para mim, é um benefício extraordinário da fidelidade. Ao contrário também, quando a esposa é fiel ao marido, o marido tem esse sentimento de segurança, a sua alma é tranquila, a sua alma é bem regada nesse sentido. Ao contrário disso, quando não tem esse sentimento de fidelidade no casamento, a insegurança aparece com muita rapidez, E junto com a insegurança vem o ciúme, vem o nervosismo. Então, o primeiro benefício que eu acho que é de total vontade de falar para esta noite é o sentimento de segurança. Esse sentimento de segurança. Um outro é a estabilidade do casamento. O casamento, ela fica numa estabilidade incalculável. Existe uma estabilidade no casamento onde a fidelidade impera, tremenda. Um outro também benefício que eu acho é a confiança. A confiança é um benefício que a fidelidade dá para o marido ou para a esposa, porque essa confiança gera liberdade, essa confiança gera intimidade, essa confiança gera força no casamento. Então, a fidelidade, essa virtude, quanto da esposa quanto do esposo, gera esses benefícios e tantos outros benefícios que a gente poderia listar também. E você que está nos acompanhando, você pode ver, se você está pelo YouTube ou Facebook, você vai ver que o nosso tema hoje é fidelidade, uma fortaleza no casamento. Tá interessante, vai continuar interessante. Nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas. Fica ligado e compartilha a nossa live. Louvando a Deus. Esse hino, Deus de promessa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, estamos de volta para mais um ciclo de perguntas sobre esse tema tão importante e atual que é fidelidade. E continuando aqui com o nosso presbítero Josimar, ele terminou o primeiro ciclo de perguntas falando sobre um dos benefícios da fidelidade, que é a confiança. E a gente sabe que uma vez quebrada, uma vez que existe a infidelidade, você tem um longo caminho para reconstruir essa confiança novamente, ou pelo menos tentar reconstruir essa confiança novamente, mesmo havendo perdão entre os cônjuges, existe um longo percurso aí pela frente de restauração, de reconquistar essa confiança tão importante no casamento. A nossa pergunta seguinte é: a fidelidade, ela deve ser uma atitude requerida apenas dos casados, de quem já casou, realizou o seu matrimônio, ou ela também é importante nos relacionamentos que antecedem o casamento, como o namoro, o noivado? É importante também a fidelidade nesse tempo antes do matrimônio? Olha bem, primeiro, antes de responder essa pergunta, deixe-me dizer a respeito do namoro. O namoro para nós é nesse relacionamento preparatório: namoro, noivado e casamento. Namoro, muitos dizem, por não se achar esse momento de namoro na Bíblia, dizem que namoro não é bíblico. Noivado é bíblico, casamento é bíblico, e muitos dizem que namoro não é bíblico, Ouvi esses dias. Namoro é uma cultura ocidental, chegou até nós. No Oriente não tem essa cultura de namoro. Então, namoro é uma cultura e nós temos essa cultura, Já que nós temos essa cultura e somos servos de Deus, então o namoro ele tem que se encaixar nos padrões bíblicos, vamos assim dizer, Por que não dizer que a Bíblia vai dizer que sede santo em toda a vossa maneira de viver? Então eu encaixo o namoro aqui também, um namoro santo, é um padrão bíblico. Mas, respondendo à pergunta a respeito da fidelidade, a fidelidade sim deve ser vivenciada no namoro, deve ser vivenciada no noivado e deve sim ser vivenciada no matrimônio. É interessante que a questão da fidelidade, nós devemos ser fiéis a Deus e ser fiel ao pretendido no namoro, à pretendida no noivado. Então, a fidelidade ela tem que ser vivenciada assim nesse momento, nesse relacionamento preparatório. E quando eu falo disso,
e eu quero ler um texto lá em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 18, versículo 19, me diz algo aqui extraordinário. No versículo 18 e o versículo 19, palavras de Agar, vai dizer assim: há 3 coisas que maravilham e a 4ª não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Essa última expressão aí que Agar disse que ele não conhecia, que é o caminho do homem com uma virgem, está muito voltado à questão do namoro. A questão do namoro. Repare que há uma pureza aqui, há uma pureza. O caminho de um homem com uma virgem. A virgindade ali está dizendo a respeito de pureza. E nós entendemos que nos nossos dias atuais há uma briga constante de ensinamentos quanto aos namoros, aos noivados, para se manter uma pureza nesses relacionamentos. A pureza é importante. A pureza no sentido aqui está relacionado às não práticas sexuais. Está relacionado com a impureza. Então, no namoro, a fidelidade entra, sendo fiel a Deus e sendo fiel ao pretendido. Então nós temos que deixar isso bem claro, muito claro. Quanto à fidelidade no casamento, que é algo que deve ser colocado em pauta, é o juramento que a gente faz. Todo casamento tem um juramento, e esse juramento é diante de homens e diante de Deus. Então a fidelidade aqui, diante desse juramento, é uma responsabilidade agora. Então ela tem que ser vivenciada, esse juramento tem que fazer parte diariamente do esposo, da esposa, porque ele fez o juramento diante dos homens e diante de Deus. Então nós temos 2 testemunhas aí, e nós temos que garantir isso e colocar a fidelidade no nível mais alto de responsabilidade, tanto da esposa quanto do esposo. Irmão Josimar, a fidelidade é um dom, uma virtude do caráter ou um dever moral de todo ser humano? Fidelidade. Eu separo fidelidade em 2 âmbitos. Âmbito material, por que não dizer âmbito carnal? Para mim, no âmbito material, no âmbito carnal, é uma virtude do caráter do homem que vem sendo construída. Existir as mudanças que ocorrem. Talvez você aprende uma doutrina, aprende um costume da sua família e você vai ser fiel àquilo. As mudanças vão acontecer. Quantas pessoas hoje idosas que foram fiéis àquilo que aprenderam desde as crianças, desde quando eram crianças, elas foram fiéis àquilo. A mudança, ela ocorre todos os dias. E quando alguém se mantém fiel àquilo que aprendeu, tanto com a família ou tanto em qualquer âmbito que você usar, se ele permanecer com aquilo, isso é fidelidade. Olha só que interessante. Então, fidelidade, ela é moldada, ela é construída ao longo da vida no caráter do homem. No âmbito espiritual, a fidelidade, ela é parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, no capítulo 5, no versículo 22, vai nos deixar bem claro ali que fidelidade, ela é parte do fruto do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo constrói dentro do ser humano. Interessante dizer que fidelidade ali em Gálatas 5, no capítulo 5, versículo 22, a fidelidade ali, às vezes, ela não é encontrada em toda a tradução. Às vezes é encontrada como fé. Fé, fidelidade, elas estão ligadas. A palavra grega, né, elas estão ligadas. E eu acho interessante ali que quando o Espírito Santo produz dentro do ser humano essa fidelidade, significa que o Espírito Santo está fazendo de nós uma cópia
perfeita de Deus. Fidelidade. Lembra quando eu disse que fidelidade, um dos significados de fidelidade é uma cópia fiel? Significa que esta fidelidade dentro de nós, dentro do ser humano, no agir do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo está fazendo de nós uma cópia fiel de Deus. Significa que o Espírito Santo está fazendo uma imitação fiel de Deus, né? Então nós vamos ser a cópia de Deus aqui nessa terra. Como fazer isso? Tendo esta fidelidade construída, né, pelo Espírito Santo. Como muito bem dito agora, né, a fidelidade é apresentada para nós na Bíblia como fazendo parte do fruto do Espírito, né? Isso quer dizer que essa fidelidade vai além do compromisso ético? Sim. A fidelidade, como eu disse, no âmbito material, ela vai sendo construída pela família, né? Ela vai sendo construída pelas doutrinas, pelos costumes. E quando nós falamos a respeito do fruto do Espírito, a fidelidade ela faz parte da nossa vida. E o objetivo disso é simplesmente nos fazer parecido com Deus. Sermos fiéis na imagem de Deus. Ser imitação fiel de Deus. Então o Espírito Santo vai nos moldando e quando Ele nos molda, o objetivo é nos fazer parecido com Deus. Então vai muito mais além do que esse compromisso ético com a sociedade e nós sabemos muito bem que quando nós somos muito parecidos com Deus, nós vamos ser cidadãos bem educados, cidadãos aqui perfeitos, correto? E nós vamos representar muito bem também como sendo cidadão do céu. Essa é a imagem de Deus. Nós vamos agora a mais um louvor, mais um momento de louvor. E daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Fique ligado, ainda não terminou. Se você se lembrar de alguém, compartilhe nosso programa para que essa pessoa possa aprender mais sobre fidelidade. O tema de hoje, fidelidade, uma fortaleza para a família. Então, fica ligado, daqui a pouco depois do louvor nós voltamos. Vamos louvar a Deus com este hino adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu não vou me importar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tenho adoração
coração, em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Você está assistindo o programa A Bíblia e a Família, e para você que está assistindo, queria mandar um alô às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nosso pastor Djalma Silva, a irmã Joanete, o nosso irmão Jean Lopes, a Maria das Neves Nascimento, um abraço também, Odaí, o nosso irmão Odaí, e outras pessoas que estão ligadas conosco. Daqui a pouco nós voltamos também para dar mais alô, mas nós vamos dar continuidade às nossas perguntas de hoje à noite. Nós estamos com o programa Bíblia e Família. O tema de hoje é fidelidade, uma fortaleza para a família. Soraya continua com as perguntas. Faça mais uma pergunta. Voltando a mais um ciclo, de perguntas, eu gostaria de ressaltar para você que está nos assistindo, continuar compartilhando, mesmo quando terminar o programa, compartilha também, ele fica acessível. Nós estamos ao vivo aqui, direto da Assembleia de Deus em Santa Rita, Paraíba, mas ele fica disponível no canal do YouTube da nossa igreja, então você pode compartilhar, mesmo depois de encerrar o programa, porque é um tema muito especial, muito importante, e que às vezes nós não queremos compartilhar por dizer, eu não conheço ninguém que está passando por infidelidade no casamento, para enviar. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela não é só antibiótico para nós, Ela também é vacina, ela é vitamina. A palavra de Deus é remédio. Então, você pode estar poupando outros casais de passar por situações difíceis, compartilhando esse programa, para que eles possam aprender mais sobre esse tema, fidelidade. Amém? Então, nós vamos para mais uma pergunta para o presbítero Josimar, que está trabalhando bastante hoje à noite, muitas perguntas. E nós vamos para a próxima. Existe alguma razão justificável para uma infidelidade? Olha bem, essa pergunta não é tão fácil assim, É uma pergunta difícil. Já falando de infidelidade, A infidelidade conjugal, mais conhecido como adultério. Uma palavra bem comum, essa palavra adultério. Antes de eu dar uma resposta para essa pergunta, a infidelidade é algo terrível, é algo intolerável. Ninguém tolera a infidelidade, ninguém tolera. Pode ser o homem mais perverso do mundo, ele não tolera a infidelidade. Esses dias eu estava ouvindo um policial dizendo que acontece muito isso no mundo do crime, que quando um participante de uma gangue, ou de um círculo ali de criminosos, quando esse é infiel ao grupo, eles matam. Olha bem, até o mais perverso dos homens não tolera infidelidade. Então a infidelidade é terrível, é intolerável. Existe justificativa para a infidelidade? Fidelidade conjugal, existe justificativo para um adultério? Olha bem, se nós perguntássemos para a pessoa que foi infiel, com certeza ela iria listar muitos pontos ali que levaram ele a ser infiel. São justificativas que ele poderia citar, e se fosse ele entrevistado, ele com certeza iria dar as suas justificativas. Eu fui infiel porque a minha esposa tem se comportado assim, minha esposa tem falhado aqui, não há um diálogo aqui, eu estou sofrendo, existe uma falta. Então são várias justificativas de quem cometeu a infidelidade. Como essa pergunta foi direcionada a mim, eu respondo que a maioria dos casos que
houve infidelidade no casamento, o principal motivo foi a concupiscência da carne. A concupiscência da carne, ainda viva na vida de muitos, foi o agente motivador, ou o gatilho motivador para uma infidelidade. Essas concupiscências que o próprio João na sua carta, ela vai dizer a respeito da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Então, a concupiscência imperando na vida de alguém vai levar essa pessoa a ser infiel. Mas a Bíblia também vai dizer, o apóstolo Paulo, né, na carta dos Gálatas, dizendo que a obra da carne, e uma das obras da carne é o adultério. Então, se fosse ter uma resposta que justifica a infidelidade, é a concupiscência, principalmente a concupiscência da carne. Mas, de antemão, se nós olharmos à luz da Bíblia, a fidelidade, ela é incondicional. Ela não precisa de condições para você ser fiel a tal pessoa. Não precisa. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de Deus. Deus, ele é fiel na sua natureza e não existe condições para Deus ser fiel. Por exemplo, ele é fiel com o seu povo, ele é fiel com a igreja e não existe condições para Deus ser fiel. A fidelidade é incondicional. Então, numa resposta para essa pergunta tão delicada, a concupiscência, eu acho que é do gatilho motivador da infidelidade, mas replicando a isso, eu digo que a fidelidade, ela é incondicional. Nós falamos sobre os benefícios da fidelidade no relacionamento, mas quais são os perigos da infidelidade? Quais são os perigos? Eu poderia listar vários aqui, mas deixe-me citar alguns perigos da infidelidade. Quando a infidelidade chega num casamento, chega num lar. Desonra. Quantos homens que perderam a honra, quantas mulheres que perderam a honra. Então a desonra, o fracasso, a perda da dignidade, a perda de respeito, a pessoa perde o respeito, a perda da confiança, foi dito aqui mais cedo, né? Olha que perigo é você perder a confiança de alguém. Quase que é impossível reconquistá-la, mas a perda da confiança, a destruição da família, uma família que talvez estava ali, talvez alguns casamentos já tenham até filhos, e a infidelidade veio como que fosse um espírito. E eu já ouvi gente dizendo que o espírito de infidelidade é o mesmo espírito que entrou em Judas, quando traiu Jesus. Parece que o espírito de infidelidade entrou naquela família, naquela casa, e destruiu aquela família. Então a destruição é um perigo. A morte. Quantas pessoas perderam a vida porque foram infiéis? Levou ao cônjuge se vingar, talvez matando. A morte, ela vem. O distanciamento de Deus, a infidelidade mostra que o homem está distante de Deus, porque quem é fiel, e eu disse que a fidelidade nos molda a sermos cópia fiéis de Deus, então o homem fiel, ele está distante de Deus. Ainda como perigo, e eu quero ler esse texto em Provérbios, no capítulo 6, e o versículo de número 32, vai nos dizer ali algo extraordinário. Provérbios, no capítulo 6, no versículo de número 32, vai dizer assim o livro de Deus: o que adultera ou que comete a infidelidade como a mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma quem tal faz. Olha bem, olha o perigo de alguém ter a alma destruída por causa da infidelidade. Então os perigos, as consequências são muitas. Falando em infidelidade, nós vemos até alguns casos, lembrando do início também do Código Civil, né? E algumas pessoas têm recorrido até para o Código Civil, para a lei do nosso país, quando há infidelidade, e tem ganho casos, né, por causa de danos morais. Às vezes a pessoa é traída,
o cônjuge não tem conhecimento, mas todos do trabalho têm. Às vezes tem aquele ditado, né? Todo mundo sabe, o último a saber é quem realmente deveria saber primeiro. Mas e pessoas têm recorrido ao Código Civil, à lei, para brigar por causa disso, entrando com danos morais e tem ganho, né? Então já a pessoa se vira moda, né, no nosso país, vai dar trabalho para os juízes, né, com tanta ação, infelizmente, porque a fidelidade tem sido esquecida no meio, no mundo, né, e muitas vezes em nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, né, e é tão importante ressaltar a questão da cópia fiel, como foi bem falado, né? De nós sermos a cópia fiel do nosso Deus, sendo imitadores de Deus também na fidelidade, sendo fiel, sendo leal e tendo os benefícios da fidelidade em nossas vidas, né? Então, pode falar. É bom que haja a punição, né? A gente sabe que mesmo com punição, principalmente no Brasil, mesmo com leis, né, que já pune por alguma coisa errada que a pessoa faça, a gente sabe que as pessoas continuam cometidas no erro, né? Seria o caso de a intervenção divina nessa hora. Sim. Porque com a nossa força natural, possa ser que a gente não consiga. Mas por isso que nós devemos, como você falou, seguimos essa questão de ser parecido com Deus. Porque essa força que vem dele realmente pode... Essa super força faz a diferença para que a pessoa se mantenha fiel. Porque eu sei que leis naturais, eu sei que não vai barrar e impedir que as pessoas entrem nessa área de infidelidade. Perfeito. E vale lembrar também que o próprio Deus deu esta lei para Moisés, direcionada ao povo: não adulterarás. Não adulterarás. E naquela época, e isso permaneceu por muitos anos, muitos homens e mulheres morreram, porque a lei diz não adulterarás, e era digno de morte quem praticava esse pecado, né, de infidelidade, de adultério. A Bíblia vai dizer que uma mulher foi apanhada em adultério e levaram até Jesus, né? E o intuito era de morte para ela. A lei dizia isso. Mas Jesus, como veio tirar o homem de um patamar e colocar em outro, Jesus livrou aquela mulher da morte, dando-lhe o perdão. Então, o adultério, ela tinha o seu preço, era a morte. Quem fosse pego em adultério, sendo infiel, era condenado à morte. Como nos nossos dias atuais, deixou de ser um crime, né? Deixou de ser um crime. Mas ela não deixou de ser pecado. E a Bíblia diz que todo pecado, o pecado, ela leva à morte. Quem criou essa lei deve ser infiel. Naturalmente. Quem revogou, né? Quem revogou essa lei tinha alguma intenção. Eu lembro também da passagem que está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24, que nos ensina que nós não devemos servir a dois senhores, não tem como servir a dois senhores, né? A gente vai acabar agradando a um e não a outro. Então a importância de fidelidade que a Bíblia, em toda a Bíblia você vai encontrar, ensinando, exortando sobre a fidelidade. Mas existem aqueles, né, que infelizmente, por causa da concupiscência da carne, como foi citado, falado aqui, por razões que vieram na cabeça de cada um, não é? Aconteceu de ser infiel, de pecar, de errar. Então, que conselho, à luz da Bíblia, você pode dar para uma pessoa que está vivendo o amargor da infidelidade nessa hora? Pois bem, antes de responder essa pergunta e dar um conselho, eu lembrei-me agora e vale frisar nessa hora. O casamento, né, essa instituição legalizada, fiel de Deus, o próprio Deus, usando o casamento na sua simbologia, diz que o agir de Jesus com a igreja é semelhante a um casamento. Nós, como a igreja do Senhor, somos a noiva, né? Jesus é o noivo. Então, olha que coisa interessante. E a fidelidade aqui
ela tem que ser muito forte. Como a gente já está frisando aqui a respeito da fidelidade, de sermos fiéis a Deus, a nossa fidelidade para com Deus, no casamento, essa fidelidade, ela tem que ser tão forte, porque a infidelidade é a causa do divórcio. E a Bíblia vai dizer que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 16, eu até gostaria de ler esse texto, em Malaquias, no capítulo 2 e o versículo de número 6. Vai dizer assim: Malaquias capítulo 2, eu perdi o texto, cadê o versículo de número 15? Não, 14, 13 e o 14. Diz assim: ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. Versículo 14, eu vou pular o versículo 15. E não fez ele somente sobejando o Espírito, porque somente ele busca semente de piedade, portanto guardai vosso Espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o divórcio. Em algumas palavras, que aborrece o repúdio. Então Deus, ele aborrece o divórcio. E a causa maior dos divórcios nos nossos dias atuais é justamente a infidelidade. Então, o ser fiel é agradar a Deus, porque Deus, ele desagrada o divórcio. Respondendo a pergunta a respeito de quais conselhos eu poderia dar, eu quero dar conselho para as duas partes. Primeiro, para o infiel, eu quero aconselhar o infiel. E segundo, eu quero aconselhar a vítima da infidelidade. Primeiro, o primeiro conselho para quem foi infiel. Infelizmente, na sua jornada, talvez foi algo inesperado, talvez não foi algo planejado, porque acontece. Nós somos rodeados de tentações, não é verdade? A nossa fidelidade é colocada à prova, Talvez alguém não conseguiu segurar o suficiente a sua fidelidade e cometeu talvez um adultério, uma infidelidade conjugal. O meu conselho para você é esse: nenhum pecado é imperdoável. Todo pecado é perdoado. Quando nós nos arrependemos e quando nós abandonamos tal prática. Então significa que a tua infidelidade, ela não é imperdoável. Ela pode ser perdoada quando você se arrepende, quando você deixa essa prática. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e o versículo 19, e eu gostaria de ler, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então há perdão para esse pecado, há perdão para esta infidelidade. Basta o arrependimento, basta o abandono de tal prática. A Bíblia é repleta, ela é cheia de homens e mulheres que pecaram, mas se arrependeram, abandonaram o pecado e mais tarde se tornaram amigos de Deus. Eu quero dizer que começa de hoje, através do arrependimento, comece uma nova vida, comece uma nova etapa de fidelidade, o passado vai ficar para trás. Comece daqui em diante uma nova vida de fidelidade. A Bíblia vai dizer, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, existe ali uma palavra do apóstolo Paulo que eu acho lindo, a partir do verso 19, dizendo assim: olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
Olha a infidelidade aqui. Nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha só, apóstolo Paulo diz uma lista de pecados, e ele disse que quem estava lendo, quem estava recebendo aquela carta, um dia foi participante disso, mas os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Os seus pecados foram lavados, foram perdoados, eles foram santificados. O Espírito Santo de Deus agora que está reinando na vida de tais pessoas que cometeram tais pecados. Então, meu conselho para você que foi infiel: arrepende-se, comece uma nova etapa, abandone este pecado, confesse o seu pecado a Deus, esse arrependimento, e viva uma nova etapa de fidelidade. Há esperança ainda para você. Não existe pecado imperdoável. A infidelidade pode ser perdoada por Deus. O segundo conselho é para a pessoa vítima, a que sofreu a infidelidade, a pessoa que foi traída, a pessoa que sofreu a traição. Meu conselho para ti é dizer que Deus, Ele entende os seus sentimentos. Deus, Ele compreende os seus sentimentos. E a Bíblia vai dizer em Malaquias, o próprio livro de Malaquias, Deus dizendo as seguintes palavras, Malaquias no capítulo 2, o versículo 13 e o versículo 14, eu até comecei a ler. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que Ele não mais olha para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Versículo 14, e dizeis, por que isso, Deus? Por que o Senhor não vai aceitar mais o sacrifício? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu fosses desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que Ele não estava aceitando o sacrifício de muita gente ali, por causa da infidelidade que esse teve com a sua esposa, teve com a sua mulher. Olha só, Deus, Ele entende o sentimento da pessoa traída. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia no livro de Oséias, o próprio Deus fazendo com que Oséias se casasse no casamento simbólico de Oséias, enfrentando traições e perdoando, sofrendo traições e perdoando. Deus entendia aquilo porque Ele estava dizendo, assim sou eu sou o marido traído. Deus também foi traído. Eu quero dizer para você que foi traído, você que é a vítima dessa infidelidade, Deus conhece o seu sentimento. Deus conhece. O que eu devo fazer então, irmão Josimar? Ore a esse Deus. Ele tem poder de te consolar, de te orientar no que fazer. Deus será o seu apoio. Deus será o seu apoio. Um outro conselho que eu quero te dar, não desista da sua família. Não desista. Talvez a única opção que se dá diante deste problema que você está enfrentando de infidelidade, de traição, talvez a única solução é o divórcio. Eu já disse aqui, Deus, Ele não tem prazer no divórcio. Deus odeia o divórcio. Eu sei que a ferida é muito grande, mas elas vão cicatrizar. Você talvez vai ter lembranças, mas se você buscar a Deus, buscar esse Deus que entende os seus sentimentos, se você ainda tem interesse em manter a sua família intacta, firmada, eu quero te orientar a isso. Perdoe. Como é difícil o perdão. E esses dias eu estava lendo a respeito do perdão na família e como é difícil perdoar dentro da família. Mas é o local onde mais devemos liberar o perdão. Perdão é a solução agora. Perdão é a solução. A Bíblia vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, que nós devemos perdoar uns aos outros.
Eu quero dizer para você, em meio a esta dor, o perdão tem poder de te ajudar, de te curar. Não desista da sua família, esse é o conselho que eu tenho para te dar. Não desista da sua família. Não desista. Falando de perdão, eu me lembrei, Soraya, um casal que a gente teve um encontro, que a gente escutou o testemunho dele, né? Um casal que passou tanto tempo separado. A mulher tem mais memória do que eu, né, Soraya? Sim. Falando de perdão, né? De relacionamentos exatamente. que passaram por infidelidades. Esse casal, eles, claro, eram casados, tinham filhos, se eu não me engano, 2 filhos já. E aconteceu do marido Infidelidade. cometer a infidelidade, arranjar outras mulheres e fazer tudo que o mundo oferece. E ela começou a ter um novo relacionamento, né? Eles já separados por causa da infidelidade. Ela começou um novo relacionamento, namoro, tudo de novo. E quando estava namorando com essa outra pessoa, já separada, esse namorado teve um sonho. Olha só, Deus tem uma história para cada um, né? E ele teve um sonho. E ele disse que não queria mais namorar com ela, porque o sonho foi muito real, onde ele via ela se casando de novo com o ex-marido. E os filhos entravam de daminha, né? De pajem, acho que é assim que diz. E entrando lá, ele disse, eu não quero, foi algo de Deus, mas assim, eu não quero mais namorar com você. Tem algo de mistério aqui, né? E ela teve o mesmo sonho, né? E o ex-marido, teve o mesmo sonho. E eles conversaram entre eles, né? Ela falou do que tinha acontecido com o namorado, ele falou que tinha tido exatamente o mesmo sonho. E eles se perdoaram, né, mutuamente. Depois de vários anos. Depois de muito tempo. E voltaram, casaram novamente. E criaram seus filhos. Até hoje vivem juntos. Falando para outros casais, aí, testemunhando para casais. Uma história maravilhosa, linda sobre perdão. Deus deu um empurrãozinho, né? Deus ajudou. Porque Deus conhece o coração de cada um, não é? E aconteceu isso. E eu lembrei o último, né? Que eu lembro aqui, de outro casal também, amigo nosso, que ligou um dia para nós e nos chamou, né? Vocês podem vir aqui, meu marido arrumou as malas, disse que vai embora de casa, já tinha uma filha, estavam na igreja e ele começou a ter um relacionamento com alguém do trabalho. E a mãe desta pessoa que ele conheceu no trabalho disse que ele era resposta de oração. Vejam só, né? Um homem casado se relacionando com a filha, e a mãe disse que aquele homem que já era casado, já tinha uma família, já tinha uma filha, era a resposta de oração. Eu não sei para qual Deus, né? O Deus deste século talvez tenha orado, porque Deus não ia fazer algo semelhante a isso. E a gente conversou, orou, né, por ela, só com ela naquele quarto. E conversamos com ele disse que estava apaixonado por aquela outra pessoa, que não amava mais a esposa. E a gente mostrando para ele que aquilo era uma mentira, né, que o diabo tinha lançado em seus pensamentos, porque ele casou amando a sua esposa, constituiu uma família. E resumo, né, de toda essa história, ele não foi embora, glória a Deus por isso, né, não foi embora. E fez mais 2 filhas. Continuou com a esposa, tiveram mais 2 filhas, hoje eles têm 3 filhas. Ela é escritora, hoje escreve para mulheres que passam por isso. Então Deus, querido, sabe como te ajudar a superar momentos como esse. A você que deseja continuar com o seu casamento, com o seu matrimônio, continuar criando os seus filhos, né, com o seu marido ou com a sua esposa, porque a gente fala muito de mulher traída, mas hoje tem homens traídos também, né? Antigamente, então, né, o ranking era de homens. É de homens. Hoje não, hoje eu acho que já está quase igual. O ranking está igual, de mulheres. Ó. Então você que... Não, eu errei, eu reconheço que errei,
né? Então Deus não lança fora um coração contrito, né? Onde Ele vê que tem arrependimento, quer continuar, se levanta por dentro, né? Pede perdão ao Senhor em primeiro lugar, ao seu cônjuge, se arrepende, continua um ajudando o outro. Com certeza Deus vai estar ajudando vocês a superar esse problema, essa situação que vocês estão passando, e vai dar certo. Porque o amor de Deus, querido, é um amor que supera qualquer outro. Acabou o amor Eros, o amor ágape está para cobrir essa insuficiência. Acabou, né, algum tipo de amor, o amor de Deus está ali presente para suprir essa falta desse tipo de amor. Então Deus vai te ajudar com certeza neste momento difícil que você está passando. Falando a respeito de perdão, lembrei-me, basicamente todos que falam, se eu um dia for vítima de uma infidelidade, de uma traição, eu até perdoo, né? É assim, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Essa é a frase, talvez, de todo mundo tem esse pensamento. Mas, olhe bem, já pensou se o próprio Jesus, se Jesus agisse assim? Sim. Se Jesus olhasse para a gente e disse, olha, eu te perdoo, mas você no inferno e eu aqui no céu. Imagina isso. Né? Então, no casamento, a não desistir da família, não desistir do casamento, e isso é mostrado através do perdão, é muito válido. Lógico, a reconstrução da família depois de um acontecimento como esse vai precisar de muito esforço dos dois. Eu sei, é muito difícil, mas não é impossível. O perdão de Deus é realmente a chave. Por que não dizer, o virar da chave é o perdão. A própria oração do Pai Nosso, né, ele diz, perdoe como você é perdoado, como você foi perdoado por Deus, né? Será que é esse perdão? Eu te perdoo, mas você no inferno e eu aqui no céu? Não é. Não. Eu te perdoo, você vai vir para perto de mim, você vai vir para o céu. Glória a Deus por isso. Esse é o perdão. Você que nos acompanha, eu quero dar alguns alôs para algumas pessoas que também continuam nos acompanhando. A Maria Lúcia Figueira, Maria da Penha Oliveira também, uma boa noite, a graça e a paz. Jeane Inácio, a Maria da Penha já falei, né? Maria da Penha Oliveira. Lenilda Fontes, um abraço também para José Pontes. E o pastor Djalma colocou aqui nos comentários, através dessa programação, a igreja em Santa Rita tem como foco, edificando e fortalecendo famílias. Esse é o nosso propósito desse programa, fortalecer a sua família. O tema de hoje é fidelidade, uma fortaleza no casamento. Então, estamos chegando aos nossos momentos finais, mas antes nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouco nós voltaremos para as considerações finais. Fica ligado, ainda não terminou o programa e ainda, como a Soraya falou, você pode compartilhar, mesmo no final do programa, você pode compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas pelo tema dessa noite. Mais uma vez, saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar a Deus com este hino: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim, sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou,
Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Chegamos ao final do nosso programa, mas antes eu quero falar com Josimar. Josimar é a pessoa que trouxe a palavra para nós sobre fidelidade, sobre infidelidade, né, no relacionamento. E o nosso irmão Josimar, o presbítero Josimar, ele dirige uma das nossas congregações aqui na cidade de Santa Rita, e eu queria que ele falasse um pouco do endereço da igreja e também da programação da igreja, para que você possa fazer uma visita lá também. Amém. Pela graça de Deus, eu estou ali na igreja de Tibiri 1, que fica na rua Paraná, número 141. Como disse o irmão, espera a sua visita. Estamos ali, nós temos trabalhos na quarta-feira, culto da palavra, culto de oração, de ensino da palavra de Deus. Hoje, na sexta-feira, nós temos a escola bíblica. Estou ausente, né? Mas justifiquei a minha ausência. Na sexta-feira, então, a nossa escola bíblica. E no domingo, a partir das 19 horas, nós estamos ali no culto evangelístico, culto de adoração a Deus. Você já é o nosso convidado para a glória de Deus. Amém. Irmão Josimar, obrigado pela sua participação, nos enriqueceu sobre o assunto. Nós glorificamos a Deus pela ter aceitado o convite do programa e esperamos que você volte mais vezes para brilhantar esse programa também. Que o Senhor permita, né, mais vezes Amém. Voltar para outros temas. E vai ser um prazer recebê-lo aqui no programa A Bíblia e a Família. Amém? Aproveitando, deixa eu dar um beijo, né? Um beijo para minha esposa. Quase. Olha só, né? Ela não pôde estar aqui, então vou dar um beijo para minha esposa, a irmã Tatiane, que está nos assistindo. Ela está mandando mensagem aqui fora, está nos assistindo. Um beijo, te amo, e agradecer aos nossos irmãos pelo convite e à disposição sempre para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Então, chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a sua participação até agora, a nossa equipe de produção, o pessoal do louvor, muito obrigado, pessoal da técnica. Agradecemos a todos, ao acompanhamento espiritual do nosso pastor Djalma e a irmã Divanete. E lembre-se, o programa A Bíblia e a Família da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Santa Rita, na Paraíba. O nosso endereço, ficamos vizinho ao estádio Teixeirão, na cidade de Santa Rita. É um ponto de referência, todo mundo vai saber. Se você perguntar onde é o estádio Teixeirão, todo mundo vai dizer, é vizinho à Assembleia de Deus. Então, você vai saber já. Então, você é convidado para participar dos nossos cultos. Nós temos a nossa escola bíblica aos sábados às 19h30. Nos domingos, nosso culto aberto às 19h30 também. E na terça-feira, nosso culto de doutrina e oração, também às 19h30. Você e sua família é convidado para participar conosco. Chegamos ao final do nosso programa.
E graças a Deus por isso, graças a Deus pelo final com sucesso do nosso programa. Eu queria fazer uma oração para finalizar. Queria que você participasse conosco. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Quão maravilhoso o Senhor é e pela bondade do Senhor para conosco. Obrigado pela sabedoria que o Senhor nos dá, pelo teu Espírito, para podermos realizar a tua obra aqui nessa terra. Que o Senhor abençoe aqueles que nos ouviram, possa essa palavra estar, Senhor, gravada no coração, na mente daqueles que nos acompanharam até agora. E aqueles que futuramente vão nos acompanhar e abrir nesse link, abrir nessa matéria, também sejam edificados pela inspiração do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por um final de semana maravilhoso com a nossa família e que possamos participar juntamente com ela do próximo culto da nossa igreja, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela força que o Senhor nos dá e pela bondade do Senhor na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sejam edificados com a prática da palavra de Deus e até o próximo programa na sexta-feira, se Deus permitir, às 19h30, em nome de Jesus.